Fala pessoal, bora comentar hoje sobre alguns tópicos muito bons. Quanto eu devo receber de proventos em 2024? E será que é possível viver de renda com esse patrimônio aqui destacado e essa perspectiva de renda passiva? Já o terceiro ponto, que condiz com esse tópico abordado, sobre taxa de seguro de retirada, sobre sacar certo percentual da carteira e não ter o risco da ruína, ou seja, do patrimônio ser mantido ou até crescer acima da inflação durante esse período que iremos realizar certo saque. Aí bora lá. O primeiro ponto, temos aqui a evolução patrimonial da carteira do canal, que saltou de 467 mil para 1.146.000. Isso considera o fechamento de dezembro de 22 versus dezembro de 23. E o crescimento foi de 145% do patrimônio, comparando essa janela destacada. E por que aconteceu esse crescimento muito forte? Aporte regular do meu bolso, e aqui não escondo nada, eu aporto sim, um valor bem acima do que a média brasileira. E o segundo ponto, eu reinvestido tudo, rendimento da renda fixa, dividendo, JCP, alugado ações e tudo o que caiu na conta. Terceiro ponto, que foi fundamental, eu aportei acima do que o normal durante as baixas, porque em alguns momentos eu acabava acumulando certo caixa e quando acontecia certa queda, digamos para 100 mil pontos, eu aportava um valor mais elevado. E aqui no caso, entre aspas, eu aportei forte nas baixas quando, em geral, poucas pessoas querem investir. Quarto ponto, boa alocação do capital, porque teve ativos que caíram sim, então eu comprei ativos bons e baratos que se recuperaram e pagaram bons proventos. Já o quinto ponto, retorno muito acima do que a média do mercado, porque apenas para 2023 a carteira rendeu 53,49%, o que foi praticamente mais do que o dobro do Ibovespa no período, porque a carteira 59,49% e DIV, que são ações de dividendos, quase 30% no ano, IBOV 26, Small Caps 21 e o CDI no ano foi de quase 13%, ou seja, uma rentabilidade muito acima do que os principais índices de mercado. Então esse ponto foi fundamental para ter gerado todo esse crescimento patrimonial de forma bem acelerada. Porém, eu tenho plena noção que esse bom retorno não irá durar para sempre, até porque a bolsa é cíclica, temos alguns anos fora da curva, outros anos com a performance negativa e esse ponto faz parte do jogo. Outro detalhe, essa foto resume totalmente a estratégia, perceba retorno de 40% e mesmo em um ano de alta, de quase 45%, o Ibovespa em 97 teve uma queda máxima de 42%. Já outro ano, que a bolsa subiu 151% em 99, a bolsa teve uma queda máxima de 31%. Então, é só ter paciência, disciplina, uma estratégia clara, e eventualmente, em algum momento acontece essa oscilação, a bolsa cai 15%, 20%, e boas empresas podem oferecer bons pontos de compra. Porém, tem que estudar, tem que ter estômago, porque ao cara ver lá o patrimônio caindo 30%, aí se desespera, vende no fundo, aí fala que Ibovespa é manipulação, é cassino, etc., quando ele deveria estar comprando boas empresas durante essas quedas. Daí, quem não tem estômago, realmente não adianta entrar na renda variável, porque na primeira queda vai acabar vendendo. E perceba que isso aqui aconteceu em todos os anos de 97 até 2023. E esse dado final para 2023 está desatualizado porque foi até o dia 31 de outubro de 23 e tivemos uma forte alta em novembro e em dezembro de 23. E perceba que de janeiro até outubro de 23 o Ibovespa só tinha subido 3,1% e só com a alta de novembro e de dezembro o Ibovespa fechou com a alta de 26%. Ou seja, quem fica girando a carteira, tentando acertar cenário e poderia ter ficado na renda fixa, esperando um bom momento, então apenas para novembro e dezembro ele perdeu uma grande alta na sua carteira. E praticamente uns 80 a 90% do retorno do Ibovespa em 2023 aconteceu em novembro e em dezembro de 2023. Então, o ponto mais importante é estar posicionado em boas empresas na sua carteira. Já outro ponto fundamental, aqui são 7 pilares da minha estratégia, que não tem nada fora do comum. Eu olho sempre o histórico de lucros e de proventos, a política de proventos da empresa, a frequência, se é anual, semestral, trimestral, e eu gosto de empresas que pagam pelo menos de forma semestral. Quarto ponto, preço atrativo, e para mim preço importa. Quinto ponto, é fundamental também, dívida controlada. Digamos uma empresa que possui uma dívida líquida sobre a EBITDA abaixo do que 2,0 e também a dívida abaixo do que o seu patrimônio. Já o sexto ponto,
isso aqui só com o tempo de mercado, para observar a perspectiva da continuação do bom resultado da empresa. E o sétimo ponto, se o preço estiver bom e a política de proventos for positiva, o dividend yield será interessante em função do preço que eu estou pagando. Isso olhando para o futuro do quanto eu imagino que a empresa poderá pagar. Já sobre a renda passiva, na carteira do canal, eu consegui 70 mil de proventos apenas em 2023, o que foi um crescimento de 246% versus 2022. Também a taxa de crescimento média foi de 151% ao ano, isso de 2019 até 2023. Porém, para 2024, eu espero um crescimento bem menor do que o passado, até porque o nosso aporte vai se tornando cada vez menos relevante em função do capital total investido, então a renda passiva irá crescer em uma taxa bem menor. Então a minha meta para 2024 é um provento na faixa de R$100 mil. E perceba que isso aqui não é nada fora do comum, até porque olha o capital alocado atual de quase 1,2 milhão, com 8% de yield, isso irá gerar cerca de 93 mil, o que dá quase 8 mil por mês. Porém, isso olha a foto atual e ainda tem aquele ponto que eu vou continuar aportando, reinvestindo, aumentando a quantidade de ações, isso irá aumentar a minha renda passiva. Então, outro cenário que eu gosto de ver é a quantidade de ações vezes o dividendo por ação projetado, digamos aqui, para 2024. Então, só na parte de ações, 92 mil de renda passiva esperada, o que fica próximo de 8 mil por mês e seria 8,2% de yield em função da cotação atual. Porém, se fosse em função do meu preço médio, certamente esse yield seria muito mais elevado. Até porque, ainda aqui no Investor 10, perceba que possui a coluna de dividend yield atual e também o dividend yield em função do meu preço médio de compra. Aí perceba que tem empresas que eu possuo um dividend yield on cost de 19,6%, enquanto o dividendo atual é de 6,2%, outra com 19% de yield e o dividendo atual é de 15%, outra com 18% de yield em função do preço médio, outra com quase 14% e o dividendo atual é de 8,2%, outra com 12,4% e o yield atual é de quase 8%, outra mesma coisa, 12,2% e o dividendo atual é de 7,69%, outra aqui com 11,27% e o dividendo atual é de 9,51, ou seja, se fosse considerar esse dividend yield em função do custo de aquisição, certamente ele seria bem maior do que 8,2%. Então, eu coloco aqui em função do capital alocado por causa da cotação atual vezes a quantidade de ações. E esse cenário também é razoável para 2024 e esse yield esperado também caiu por causa dessa alta na cotação. E ainda tem aquele ponto, isso aqui mostra uma foto, eu posso continuar aportando e reinvestindo, então daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses, essa renda projetada poderá crescer. Também outra conta aqui interessante que vocês podem refletir sobre isso para a sua carteira, perceba que o provento esperado é de 92 mil, e para atingir essa meta de 100 mil de proventos, em tese, faltaria aumentar a minha renda passiva em 8 mil reais. Então, se eu pegar 8 mil e dividir por 0,08, 8%, eu teria que aportar 100 mil reais em ativos que iriam me gerar 8% de yield ainda para 2024 para conseguir aumentar a minha renda passiva desses 92 mil esperado para os 100 mil, que é a meta para 2024. Porém, vocês podem pensar que 100 mil é algo fora do comum, mas note que só a renda passiva esperada fica na faixa de 90 mil, então só de eu reinvestir boa parte dos proventos e aportar no meu bolso, é possível aumentar essa renda passiva para essa meta. E além disso, para os próximos anos, eu espero um crescimento médio de 28% ao ano na renda passiva, isso de forma composta de 2024 até 2028, e em breve a carteira deverá obter uma renda passiva acima de 10 mil, 15 mil e depois acima de 20 mil por mês. Porém, tem que persistir bastante, aguentar esse ciclo de baixa, redução de proventos em alguma empresa pode dar errado, outra pode dar muito certo, tem que estudar bastante, tem que ter estratégia, estômago, então realmente isso aqui é uma jornada de longo prazo. Então só invista na parte de ações se você possui visão de pelo menos 5 anos até ver essa tração do provento crescer bruscamente, porque no primeiro, segundo e terceiro ano o seu provento não será tão interessante, mas certamente após esses 3 anos você começará a receber proventos muito bons que possivelmente você comprará algum lote de ações, irá ajudar bastante no reinvestimento e seu aporte se tornará bem relevante em função
do seu aporte e do seu bolso. Já o terceiro ponto aqui do vídeo, será que é possível viver de renda com esse recurso destacado? E a resposta é que irá depender do seu custo de vida, se você é casado, se você tem filhos, se tem muitos filhos, se ajuda algum parente e etc. Então cada pessoa sabe os seus custos mensais. E vimos que com esse capital de 1 a 1,2 milhão, a renda passiva esperada fica na faixa de 8 mil por mês, na sua média. E eu peguei nesse site o custo de vida no Brasil e a média brasileira seria na faixa de 12 mil para uma família de 4 pessoas e o custo mensal para uma única pessoa fica na faixa de 5.500. E sim, esses dados podem estar inflados a depender da região que você mora e também podem estar muito abaixo em relação à região que você mora. Até porque em alguns locais você pagará um aluguel de 5 mil, 8 mil, 10 mil por mês facilmente. Enquanto outros, principalmente no interior, você pagará um aluguel bem menor e também terá custos bem menores. Então, isso aqui irá depender da região, da sua família e também de outros fatores destacados. Aí perceba que seria possível sim, caso você fosse uma única pessoa ou um único casal com essa renda de 8 mil por mês, porém, a depender da região seria algo inviável. E outra observação que eu sempre coloco na minha cabeça é que eu tento buscar o dobro da renda passiva em relação ao meu custo mensal, até porque, digamos que seu custo seja de 5 mil por mês, então eu buscaria 10 mil por mês de renda passiva. Porque nesta ótica você conseguiria sacar e ainda teria folga para reinvestir e crescer a sua carteira. Até porque vai que você para nos 5 mil por mês e acontece alguma coisa, que a renda passiva caiu para 4, 3 mil por mês, alguma pandemia, alguma crise, aí você terá que reduzir drasticamente o seu custo de vida. Então, por isso que é interessante ter folga para continuar reinvestindo e aumentar a sua quantidade de ações e a renda passiva para os próximos anos. Aí no futuro você pode receber 11 mil, 13 mil, 15 mil, 18 mil de renda passiva e pode também aumentar o seu saque mensal. E por fim, já sobre essa parte desse saque mensal, tem um contexto muito bom, globalmente conhecido, sobre taxa segura de retirada, TSR, e esse ponto seria o que você vai sacar no futuro para a sua sobrevivência. E esse estudo que eu peguei é muito bom, feito pelo Geraldo, e ele fez aqui uma suposição, o ano é 2004 e você acumulou R$1 milhão. Daí, esquece que 1 milhão em 2004 era algo absurdo e sim, tenta entender o contexto aqui da história. E a suposição dele é que a carteira é formada por 60% CDI, 30% S&P 500 em reais e 10% IBRX, que são as 100 principais empresas brasileiras. E aqui no caso, ele sacou de forma mensal e considerou a inflação e ele tomou esse contexto de taxa segura de retirada, que relaciona o saque em função do seu patrimônio. E esse ponto da taxa segura de retirada, um percentual do patrimônio, já considera tudo, dividendo, JCP e também a apreciação na cotação. Já o primeiro caso, ele considerou uma taxa segura de retirada de 12% ao ano, o que nos dá 1% ao mês aproximadamente, e perceba que a renda passiva seria de 10 mil por mês no início e teria caído para 4 mil após 20 anos, e isso aqui já considera a inflação no período. Já o segundo exemplo, ele fez uma taxa segura de 8% ao ano e perceba que o poder de compra do seu patrimônio teria caído em 30%, e também a sua renda passiva. Fora isso, a renda sairia de 7 mil mensais para 4.500 mensais. E isso aqui já considera a inflação e teria, entre aspas, o mesmo poder de compra de 2004 para hoje. Já o terceiro ponto, taxa segura de retirada de 6% ao ano e perceba que o patrimônio e a renda passiva teria se mantido durante esse período de 4.500 a 5.500 mensais. Já o quarto ponto, que é o mais recomendado em vários estudos, a taxa segura de retirada de 4% ao ano, e perceba que o valor real do patrimônio líquido teria crescido e também a renda passiva. Ou seja, ele aumentou de 1 milhão de patrimônio para algo na faixa de 1,4 milhão, já considerando a inflação, ou seja, que possui o mesmo poder de compra de hoje versus 2004. Então perceba que o mais justo foi algo na faixa de 4 a 6% ao ano, porém, isso aqui considera uma carteira com 60% da renda fixa, 30% S&P 500 em reais e 10% nas 100 principais empresas brasileiras. E para bons investidores, você pode conseguir uma performance de forma individual acima do que esses pontos destacados, porém, você vai precisar de uma estratégia muito boa, tem que ter paciência e tem que estudar bastante para conseguir essa performance diferenciada. E por fim, eu mostrei um pouco sobre a perspectiva de geração de renda passiva da minha carteira
E alguém sempre comenta, se eu investisse na parte de fundos imobiliários, então a minha renda passiva seria maior do que essa destacada, porque tem certo fundo que paga 10% hoje, paga de forma mensal, porém a performance da carteira do canal em 1 ano e 7 meses foi de quase 70%, enquanto o IFIX foi de quase 20% no mesmo período. E todos aqui já consideram a reaplicação do provento. Então o questionamento aqui é o seguinte: do que adianta receber 10%, 12%? Na parte de FIIs não tem tanta volatilidade assim, principalmente nos melhores FIIs, então dificilmente você pegará essas quedas de 30%, 40%, e fará mudar bruscamente o seu patamar em quantidade de ações, e você pode pegar essa melhora da empresa e ter esse ganho na apreciação, dividendos e também no crescimento do provento pago de certa empresa. Então, às vezes, esse retorno garantido de 10% de yield ao ano não compensa para obter um péssimo retorno em vários fundos imobiliários. E também tem várias ações que entregaram uma performance muito ruim. E essa foto é uma mensagem de um membro do canal que ele investe há bastante tempo, possui milhões de patrimônio líquido, para o pessoal não pensar que só possui 100 mil reais. E perceba aqui o contexto: Neto, penso como você quanto à parte de ações, e ele destacou o seguinte, que é imensamente superior os ganhos com ações de longo prazo perante aos fundos imobiliários. Mas no meu caso, ele possui uma carteira com 50% de ações e 50% FIIs, e ele estuda bastante as duas classes de ativos. Já o segundo ponto, ele vive da renda produzida desses ativos, é casado, possui 2 filhas pequenas, e toda a renda dos FIIs ele paga as contas, e todo o provento das ações ele reinveste e aumenta essa bola de neve. E essa estratégia dele que faz dormir tranquilo, porque possui, entre aspas, essa renda mensal garantida dos fundos imobiliários. Então perceba, uma pessoa que investe há bastante tempo, possui milhões de patrimônio líquido, ele sim investe na parte FIIs e na parte ações e gosta dessa tranquilidade dos FIIs por causa dessa renda mensal. Porém, ele que possui muito tempo investido, conhecimento, ele concorda que a parte de ações, em geral, acaba obtendo um retorno maior do que os fundos imobiliários. Então, cada pessoa tem que refletir sobre esse ponto, porque às vezes eu vejo o pessoal com 25 anos, 30 anos, alocando 90% da carteira nos FIIs, sendo que ele mesmo fala que nem pretende viver da renda no curto prazo. Então, o ponto seria mais justo dele olhar para a parte de ações para tentar obter uma performance melhor do que os fundos imobiliários, até porque várias pessoas destacam que não pretendem viver da renda no curto prazo. Porém, se fosse esse caso, de já querer uma renda passiva mensal, entre aspas, muito previsível, então sim, você poderia optar por parte na sua carteira nos fundos imobiliários. E aqui, uma mensagem final: não sou contra investir em fundos imobiliários, em Bitcoin, ou seja lá o que for. Você é livre para fazer o que quiser e você tem que persistir no que você julgar interessante. Então, a minha visão é a seguinte: eu possuo mais afinidade com a parte de ações, mais conhecimento, mais tempo de mercado. Então, neste caso, eu prefiro gastar o meu tempo na parte de ações do que fundos imobiliários. E se for para tomar risco, eu prefiro alocar meu capital na parte de ações, porque eu acredito que o potencial de ganho será maior. Fora isso, na parte de ações, eu também consigo gerar renda passiva. Então, os dois casos é válidos, e cada pessoa tem que decidir o que você acha mais interessante para a sua carteira. Aí comenta aqui abaixo, você só possui ações, se também tem FIIs e também se aloca em outra classe de ativo. Então, pessoal, deixe o gostei no vídeo, se inscreva no canal, comenta também alguma dúvida ou sugestão de vídeo e também considere se tornar membro do canal clicando em Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. E com isso vocês terão acesso a mais de 250 vídeos educativos para você aprender a investir melhor para gerar renda passiva. E na parte de membros tem vídeos, tem planilhas, tem postagens, tem planilhas com preço-teto e muito mais. Fora o Telegram para membros para você tirar as suas dúvidas comigo. E tem aquele ponto, se você não gostar, você cancela em um clique. Fora isso, se você quiser migrar para o BTG Pactual, que é a corretora que eu utilizo, tem um contato do meu parceiro na descrição do vídeo. Fala que veio através do canal e pede a tabela com os benefícios no BTG. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.